véspera de Dia dos Pais e refletindo sobre que palavra compartilhar com a igreja nessa noite, eu pensei e logo lembrei na oração do Pai Nosso. E aí eu quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 9 ao versículo 13, que é onde nós vemos Jesus ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para nós curvarmos a nossa cabeça, fecharmos nossos olhos numa palavra de oração. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque por meio dela tu te revelas, tu te mostras a nós. Queremos te pedir para que tu nos aquietes, para que tu, ó Deus, silencie os nossos pensamentos, a nossa mente, abre os nossos ouvidos, deixa-os atentos para acolher e compreender também a mensagem que tu vais trazer para nós. Sejamos edificados e fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, aqueles que são pais ou mães, eu imagino que vocês vão se identificar um pouco com essa cena, né? Imaginem você chegando em casa depois de um dia cansativo no trabalho, um dia com dificuldades, com pendências para resolver, um dia de muita correria, corpo cansado, cabeça cheia de preocupações com as contas, com aquilo que precisa ser feito no dia de amanhã. E aí quando a gente vai chegando em casa, abre a porta, uma criança, um filho pequeno, vem correndo: oi pai, oi mãe. A gente já não está mais com muita energia para atender a criança às vezes, não é mesmo? Mas o interessante é que a criança não quer saber se o dia foi produtivo, se a gente cansou, se a gente bateu todas as metas, se a gente cumpriu com todas as coisas. Ela não pergunta, ela simplesmente reivindica a atenção, porque é o direito dela. Ela simplesmente chega. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Pelotas, né? E eu tive uma reunião bem difícil. Tem algumas reuniões pastorais que elas são complicadas. E naquele dia eu tinha tido uma reunião difícil. Não sei se era acho que era um presbitério. Algumas decisões que precisavam ser tomadas. E aí eu lembro de pegar o carro, dava alguns minutos até em casa. E aí eu fui orando: Deus, que o Rodomar já tenha colocado as crianças para dormir. Porque a tradição era que todas as noites, né, eu sentava com eles na cama, contava história, a gente orava, cantava e eles dormiam. E aí naquela noite eu falei: Deus, que o Rodomar já tenha feito todo o ritual. E aí eu cheguei em casa, abri a porta, o Henrique chega correndo, ele era um pequenininho assim: mãe, conta a história. Mas era sempre assim. Era o direito dele. Era o que ele estava acostumado. A criança não precisa de uma licença formal para chegar nos pais, não é mesmo? Ela chega, ela vem. A criança, o filho, não vem como um funcionário que tem que ter uma autorização para chegar diante do patrão. Ela vem na certeza de que ela pertence àquele abraço, de que aquele lugar e aquele momento são dela. Mas é interessante que à medida que a gente vai crescendo, a vida vai ficando talvez um pouco mais pesada e a nossa forma da gente se relacionar até com os nossos pais, ela acaba mudando um pouco, né? A gente cresce e a gente tem a sensação de que quase tudo funciona como se fosse uma troca. Para a gente ser aceito, a gente precisa produzir, a gente precisa apresentar resultados. Para a gente receber um elogio, é necessário a gente fazer tudo certo, sem erro nenhum.
para manter o emprego, a gente tem que cumprir as metas. A gente aprende a viver na lógica de patrão e empregado, com relação a todos os nossos relacionamentos. E o problema é que a gente vai trazendo essa mesma lógica para a nossa relação com Deus. A gente traz essa mesma lógica de patrão e empregado para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Você já não se pegou pensando, mas será que eu posso falar com Deus de qualquer jeito? Será que Deus ouve a minha oração que eu faço quando eu lavo a louça, quando eu estou estendendo a roupa, quando eu estou dirigindo? Será que Deus me ouve mesmo quando eu não estou tão bom assim, quando eu não tenho todas as obrigações diante dele cumpridas? Quantas vezes a gente não acha que porque a gente falhou ou a gente errou, Deus então não nos ouve, não acolhe, não escuta aquilo que nós temos a falar para Ele? Ou quantas vezes na hora de orar a gente não se preocupa em tentar usar palavras bonitas para tentar impressionar Deus, como alguém que tenta impressionar um patrão, para ele ver que a gente é importante. A tendência é que a gente olha para Deus como um patrão que tem uma lista de cobranças. Mas vocês perceberam que na oração, essa que a gente leu, como é que Jesus nos ensina a nos referirmos? É como Jesus nos ensina a chegar até Deus, chamando Ele de Pai. Jesus, Ele conviveu e convivia muito tempo ali com os discípulos. E os discípulos viam em Jesus um jeito diferente de se relacionar com Deus, fora dessa lógica de patrão e empregado. Os discípulos viam que Jesus tinha uma intimidade, uma proximidade que até então eles nunca tinham visto. E por verem Jesus se relacionar com Deus dessa forma próxima, eles pedem, Jesus ensina a gente a orar também. E Jesus, respondendo a esse pedido dos discípulos, não entrega 7 passos para você falar com Deus de uma forma perfeita. Jesus não entrega um manual de como se relacionar com Deus do melhor jeito. Mas Jesus diz para eles, quando vocês orarem, orem assim, Pai, Pai nosso. Quando Jesus nos ensina e nos dá o privilégio de chamar Deus de Pai, Ele derruba todas as barreiras, todas as distâncias. Ele nos permite um relacionamento próximo, assim como uma criança tem essa liberdade de chegar no pai e na mãe, sem precisar se importar se a gente está bem, se a gente não está. Simplesmente chegar. Quando Jesus nos entrega essa oração especial, Ele está mudando a forma também como a gente enxerga a vida inteira. Porque quando eu realmente consigo enxergar Deus como meu Pai, eu entendo que eu não preciso encontrar palavras bonitas para falar com Deus. Quando eu consigo entender que Deus é meu Pai e não meu patrão, eu não preciso disfarçar o meu cansaço, a minha ira, a minha sobrecarga, o meu descontentamento, eu posso falar com Ele do jeito que eu estou. Quando eu entendo que Deus é meu Pai e não meu patrão, eu percebo que eu posso falar com Ele sem marcar hora, sem ser num lugar específico. Eu posso falar com Ele em todo tempo, em todo lugar, e Ele está sempre disponível. Ou algum filho marca na agenda do pai um horário para falar com ele. Geralmente não, né? Geralmente a gente só vai e fala. O nosso Pai sempre está disposto e quer ouvir a nossa voz. E outro detalhe, Jesus diz para nós orarmos não apenas Pai, e não é meu Pai, percebe isso? A gente ora Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso também nos ensina que nós somos filhos, mas não somos filhos únicos. Quando nós oramos com as outras pessoas Pai Nosso, Jesus quer nos dizer que nós nos tornamos de uma mesma família. Quando nós oramos Pai Nosso com outras pessoas, nós nos damos conta de que nós somos também irmãos uns dos outros. E diante de Deus não existem filhos especiais, filhos mais queridos. Não é porque eu sou pastora que eu sou mais importante,
Ou que a minha voz tem maior efeito diante de Deus? Não. A oração de cada uma das crianças, a oração de cada um de vocês diante de Deus tem o mesmo valor que a minha. Sabia disso? Todos nós nos tornamos filhos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício que Jesus, o filho mais velho, que tinha o direito de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, tudo era dele. Mas como ele veio a esse mundo, viveu como um de nós, morreu em favor de nós, entregando a sua vida para nos trazer o perdão dos pecados. Ele nos concede assim, quando cremos no que Ele fez por nós, esse privilégio e essa oportunidade de sermos também filhos de Deus e irmãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo orou junto com os discípulos, Pai Nosso. Na cruz, Jesus desfez todo esse tribunal de cobranças, todas essas exigências de que a gente tinha que cumprir todas as leis, ser perfeito em tudo, para assim merecer a atenção de Deus. Na cruz, Jesus diz: você é aceito, você é amado. Você pode ser também o meu filho. Porque se dependesse do nosso esforço, a gente sempre estaria em dívida diante de Deus, assim como empregados que nunca conseguem cumprir todas as metas. Mas a boa notícia do Evangelho é que em Jesus Cristo toda a nossa dívida já foi paga. O perdão dos pecados, ele não é um salário que a gente conquista por bom comportamento, mas ele é um presente que Deus nos dá de graça quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente sinceramente pede perdão pelos nossos pecados. Nós somos perdoados como presente, como dádiva preciosa. E quando a gente entende, quando a gente aprende a olhar Deus como nosso Pai, quando a gente consegue olhar para os outros como nossos irmãos, quando a gente compreende que juntos nós formamos uma grande família da fé, a igreja se torna algo muito lindo. Ser igreja é algo que traz muita alegria e tem uma beleza ímpar. Vocês já repararam que, com relação aos nossos irmãos, a gente não escolhe eles? Algum filho mais velho escolheu o irmão mais novo? Simplesmente vieram, né? E mesmo talvez não sendo do jeito que a gente queria, a gente não troca, né? Né, Petrus? Alice? A gente fala até, mas a gente não troca. Porque são nossos irmãos. Da mesma forma, é com os nossos irmãos na fé. Deus traz, Deus acrescenta aqueles que Ele quer. E a nossa tarefa é, como irmãos mais velhos, acolher, cuidar, nos alegrarmos e entendermos que todos juntos, então, formamos uma grande família. O Pai ama ver os filhos unidos. E assim como Jesus, então, veio nos buscar quando estávamos perdidos nos nossos pecados, Ele também nos convida, como seus irmãos, a buscarmos, a trazermos outras pessoas para fazerem parte. A ir atrás daqueles que talvez estão perdidos, daqueles que talvez estão desgarrados. O nosso papel, a nossa tarefa é buscar, é trazer, é convidar para estar conosco. O nosso papel é também acolher aqueles que estão feridos, é buscar com carinho aqueles dos quais a gente sente falta. Por isso, meu desejo é que nós possamos aprender a descansar no abraço desse Pai que nos ama, que nós possamos, a orarmos a oração do Pai Nosso, nos darmos conta desse amor grandioso de Deus por nós, e que nós possamos nos dar conta também de que somos filhos queridos, filhos amados, mas não somos filhos únicos. Somos irmãos de Cristo e irmãos também responsáveis para trazer outros, para cuidar de outros e manter outros juntos nessa família da fé. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que sejamos realmente agradecidos pelo privilégio de fazermos parte da família do Senhor. Amém.